Salve, salve, galera! Hoje vamos acompanhar aí o passo a passo, do início ao fim, de uma análise aí, uma possível, quem sabe, entrada nos indicadores aí que a gente opera, tá? Então, primeiro de tudo, tá? Par, Euro USD. Vou jogar o gráfico aqui para H1 e vou fazer as marcações de liquidez da região. Então, vou marcar a região de topos e fundos. Lembrando, sempre em região de topos, eu marco com a coloração vermelha, porque isso me dá um ar de indicativo que é venda. Se eu marco verde, me dá um ar que é indicação de compra. Tá? Então, vem e marco aí minhas regiões. E o fundo também. O fundo me dá uma indicação de compra, né? Então, eu marco em verde. Então, venho aqui, coloco esse um aqui, coloco mais outro aqui. Beleza. Feito isso, vou para M15. M30, geralmente eu dou uma pulada porque não mostra tanto, tá? Geralmente fica bem parecido com H1. Então, eu venho aqui, coloco um aqui e deixo assim. E eu venho para M5. M5 é o tempo gráfico aí que a gente opera. Lembrando, hoje eu vou utilizar o método Nexus, método aí que eu estou criando, tá? Tem um método Nexus aí que é para tempos de operações mais rápidas e tem o método Nexus que é para tempo de operações mais longas, se você tem um tempo gráfico, tempo de tela aí mais longo no dia. Então, eu estou testando, né? Estou fazendo os testes deste método e aí, em breve, vamos aplicar ele aí para vocês. Então, vamos para o Gold. Lembrando, aqui no Forex, né? Eu opero só quatro indicadores, que é o EURUSD, né? A moeda EURUSD. Opero no Gold, né? No ouro, no S100, no Nasdaq e no S500. Então, é basicamente esses daí que eu, que eu opero. Então, vindo aqui para ouro, vamos jogar nosso gráfico para H1 e ver aí a movimentação. Lembrando que ouro aí sempre tendência de alta, né? Ouro legal aí, tendência de alta. Vamos marcar nossos topos e colocar em vermelho. Um possível fundo aqui, opa, um possível fundo aqui, conflui com esse outro aqui, deixar aqui na coloração verde. Joga o nosso gráfico para M15, em água aqui, joga o gráfico para M5. Casa ali, cai o mundo em chuva aqui. Pronto. Então, bora lá.
Dá um no S100 já. Marcar o fundo aqui. Se tiver algum barulho batendo aí no áudio, é a janela aqui por conta do vento, tá? Então, perdones. Tá errado aqui, a cor é verde. Aqui é vermelho. As marcações, topos e fundos. 2015, 2005. Então, o nosso método, o Nexus, né? A gente nunca vai trabalhar em regiões de meio do gráfico rolando. A gente sempre vai buscar pontas de liquidez, as pontas de saturação, onde o mercado já está tendo a saturação para poder buscar reversões. Então, a gente sempre vai buscar fundos ou topos para estar programando nossa entrada, tá? Claro que daí a gente tem a parte de filtros, gatilhos, né? Tudo certinho. Então, aí, marcações feitas. E no Nasdaq, o mercado está em queda, né? Então, aguardar chegar aqui buscando essa região de fundo e vendo os padrões que os candles vai fazer aqui para, às vezes, uma tendência aí de alta, tá? Ou ele pode até travar aqui nessa outra região. Vou até marcar ali para a gente estar acompanhando. Essa vela teve uma grande, uma grande força aí compradora antes, né? Que levou a vela lá em cima. E depois veio a força vendedora aí trabalhando na região. Então, o mercado está sendo disputado aqui. Então, quando está sendo disputado, tem uma leve região de saturação aqui, que tem força vendedora e força compradora na região. Acompanhar o que vai acontecer. O S500 também. O S500
Tivemos aí força de baixa, né? Força vendedora e deixando um pavio aqui que tem força compradora na região já, indicando que está começando a querer saturar essa região, né? Tanto que aqui tem uma região que saturou já, veio, trabalhou aqui e depois jogou o mercado para cima. Então, acompanhar a liquidez aí, como é que vai estar. Também no fundo, ó, teve outra região que veio, saturou. Então, vamos acompanhar. Se caso vier a romper essa região, né? O mercado vir romper essa região aqui, tem que acompanhar o que que ele vai fazer aqui embaixo, se ele vai continuar o segmento, ou se ele vai dar padrões de consolidação aqui para uma possível reversão. O ouro também, tá? Padrão de força, né? Antes aqui só tivemos velas vermelhas, né? Venda. Então aqui já começou a ter uns padrões de compra aqui, só que a venda ainda tá brigando. Bom, enquanto não aparece nenhuma oportunidade aqui, e acompanhando aqui, é, o método Nexus, né, que eu estou criando, vai ter dois formatos. Vai ter o método Nexus Flash, que vão ser padrões de análises para pessoas, né? Pode ser para ambos, né? Mas vai ser voltado mais para pessoas que têm menos tempo de tela, né? Que são operações aí que aparecem mais vezes, só que com operações mais curtas. Operações mais curtas, tá? Então, você não vai, às vezes, trabalhar naquela tendência forte, né? Para poder ter um retorno, assim, dependendo do valor do teu gerenciamento. Então, são operações pequenas, rápidas, de estarem entrando. E nós temos o Nexus Slow, que são operações mais longas, né? Que é esse método aqui que eu estou analisando dentro do gráfico, tá? Que são os filtros são diferentes, mas vai ter linhas móveis, né? Linhas médias móveis, então outras coisas, né? No Flash. Então, no Slow, são operações mais rápidas que a gente busca regiões de liquidez e dentro dessas regiões de liquidez a gente busca oportunidade para estar fazendo compra ou busca oportunidade para estar fazendo venda. Então, isso a gente tem que analisar todo o contexto, passar do gráfico, buscar as linhas de marcações. Claro que na Flash a gente também busca, né, todas as linhas de marcações.
Mas aí estou tentando fazer esses dois formatos para agregar tanto para a pessoa que não tem tanto tempo de tela, como a pessoa que tem bastante tempo de tela e pode estar aí operando os dois métodos, ok? Então aí estou testando, estou estudando, estou trabalhando firmemente nisso daí para estar montando para vocês e também questões de mentalidade, questões de gerenciamento. A gente vai estar trabalhando tudo junto aí para poder bolar este método. Puxando o passado gráfico aqui no ouro, é, dá da gente ter uma noção de uma explicação para vocês como que é esse método Nexus, tá? Que a gente leva em consideração. Então, vou pegar aqui a caneta. Então, o que que seria esse método Nexus, tá? A gente tem quatro filtros, né? Quatro observações de candles, né? Candles ou velas para poder analisar. Então, dentro dessas quatro, a gente pode estar possibilitando uma entrada, tá? Qual que é a primeira? A primeira é o martelo, tá? Seria mais pavio e menos corpo. Isso daqui a gente se consolida em regiões de suporte, tá? Por quê? Tá tendo uma reversão. Então, nisso, se a gente for pegar no ponto de suporte, aqui a gente consegue ver um martelo, tá? Deixa eu puxar o zoom aqui para ficar legal para vocês observarem. Deixa eu ver se o gráfico vai me possibilitar aqui. Então, aqui, ó, a gente consegue ter uma visão de um martelo, que é o pavio maior do que o corpo. Então, nitidamente, temos um martelo. E o que que aconteceu depois que teve esse martelo? Teve uma pequena correção, só que o mercado subiu, tá? Então, teve uma grande taxa de baixa aqui de venda, de força vendedora na região. E aqui, buscando o nosso suporte, teve a briga, teve a disputa de região compradora, força compradora, que entrou com força aí, possibilitando aí uma possível entrada. Então, aqui nesses casos, o que que eu, Nayara, faria? Colocaria minha entrada aqui, meu stop loss aqui abaixo e o alvo aqui, tá? Ou o alvo aqui em cima, né?
Às vezes vinha buscar o passado gráfico aqui. Então, aí, dependendo do acompanhamento aqui, ou travaria aqui, ou levava aqui para cima. Outro padrão que nós temos o padrão estrela cadente, que é a mesma coisa do martelo, só que é contra, né? Tem pessoas que falam de estrela cadente e eu gosto de falar martelo invertido, porque é basicamente a mesma coisa, só que é invertido, que isso a gente trabalha em regiões de resistência. Se o martelo aqui é região para compra, este martelo invertido é região para venda, ok? Então, esse padrão de Kendall a gente vai observar em regiões de resistência, aqui, por exemplo, regiões aqui de resistência, que tem um padrãozinho aqui de martelo invertido ou estrela cadente, tá? Que ele fez esse padrão, teve uma queda, teve uma correção e depois ele caiu. Outro padrão, só deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá o movimento. Às vezes eu estou mostrando aqui e está tendo movimento. Tá tendo movimento de notícia, possivelmente acompanhar aqui depois. Deixa aberto aqui. Temos outros dois padrões, que é o downbear e o upbear, tá? O downbear é você estar em região de resistência, o mercado vir subindo, né? Começar a acumular essa região de resistência, tendo um fator de saturação, que é a nossa liquidez, e ele criar um padrão downbear, que é o quê? A vela ser menor do que a vela anterior, né? Então, a vela que inicia tem que ser menor do que a anterior, e aonde ela finaliza tem que ser maior do que a anterior. Ou senão a gente faz assim padrão querendo vir escadinha, né? Ah, Lara, mas tem pavio. Deu um doji aqui, por exemplo. Deu um doji aqui, e aí nasceu outra vela e terminou aqui. Onde que eu vou definir meu padrão Downbear? Ela veio aqui, a gente considera o pavio, tá? A gente não considera o corpo, porque é onde a vela veio. Então, ela veio até aqui e nasceu e veio até aqui. Então, aqui também significa um padrão Downbear, ok? Mesmo que venha um pavio aqui e outro pavio aqui, mas mesmo assim, ele está mais baixo do que o que nasceu anteriormente, e aqui está maior do que finalizou depois, ok? Aqui temos um exemplo aqui, deixa eu puxar a caneta aqui, o zoom. Aqui onde nós tivemos no gráfico anterior, nós temos aqui, ó, um padrão Downbear, que é o que, ó, a vela veio, ficou menor. Vou puxar um zoom melhor aqui, deve ficar melhor para vocês verem. Ó, a vela aqui ficou abaixo da anterior, e aqui ela ficou também abaixo. Então, significando um padrão Downbear, um padrão de baixa. O que é o padrão Upbear? Tá? É a mesma coisa, só que ao contrário, que é trabalhado em regiões de suporte e a gente observa o padrão da vela. Tem que ser maior, tem que ser menor na parte de baixo e aqui ele tem que ser maior do que o anterior. Pode ter pavio também. Às vezes pode ter aqui um doji, ele é maior. Às vezes pode aqui querer vir ter um doji e o próximo vir aqui, ó, nascer aqui e terminar aqui em cima, ó. Aqui também é um padrão. Veio e ficou abaixo. Ficou acima, né? No caso, padrão de alta. Vamos ver se eu acho algum exemplo aqui. Aqui temos um. Temos dois. Vou aumentar um pouquinho aqui.
Mas aqui temos um, ó, só para vocês definirem, só para vocês verem, né? Como que, como que é. Então, nós temos aqui, ó. Aqui ele ficou maior e aqui ele ficou maior. Mínimo, mas ficou. E teve uma tendência de alta, tá? Vamos ver outro aqui. Também temos um padrão. E ele fez a correção. Então, nesses casos, o que que faria? Colocaria aqui a entrada, stop loss abaixo e o alvo aí aonde tivesse regiões para buscar, ok? Então, é basicamente esses quatro padrões de candle que a gente precisa observar, que é o nosso método Nexus, que é o nosso método Slow. Ele é um pouquinho mais lento, o mercado é um pouco mais tempo de gráfico, tá? O Flash, eu vou estar passando em outro vídeo, outra oportunidade aí, para estar mostrando para vocês. Mas só adiantando, já que não está tendo movimentação legal no mercado para a gente trabalhar, o método Nexus Flash, ele é de qualquer cor branca aqui, ele é basicamente a mesma demarcação de suportes e resistências, tá? Mesma demarcação. Vai lá em H1 e marca, vai em M15 e marca, às vezes olha M30 para poder trabalhar em M5, tá? Então, faz as mesmas linhas de marcações, tá? Só que a gente vai colocar as linhas médias móveis, tá? Que seria o RSI e a EMA. Então, dentro essas duas linhas de médias móveis que a gente acompanha no gráfico, a gente vai ter um padrão aí de rompimento dessas linhas, do candle rompendo a linha, e dependendo do fator de rompimento, a gente vai ter um outro filtro aqui embaixo para estar delimitando se a nossa vela tem um gatilho para entrada ou não, tá? Então, é um outro método aí, que é o método Nexus Flash, que são operações mais rápidas e que pode acontecer mais vezes, tá? Do que esse slow aqui que a gente tem que aguardar um tempo maior. Claro, às vezes o flash ali pode demorar um pouquinho mais, só que as chances de aparecer ele é maior. Sim, está travando bastante nessa região também. Então, sempre a gente observa taxas, zonas, né, de liquidez. A gente nunca trabalha no meio, tá? Aqui, ó, dando candle de força de doji. Aqui, ó, dando um candle de estrela cadente, né? Um martelo invertido, ó, só que não tem nada a ver do que está acontecendo, né, dentro da estratégia. Isso aqui está acontecendo no meio. Então, a gente sempre vai buscar zonas de liquidez para estar realizando a estratégia.
Possivelmente teve alguma movimentaçãozinha de alguma notícia, tá? A gente não precisa saber que notícia que aconteceu, tá? Não precisa ir lá e falar, ai, Trump fez sei lá o quê, ou outro tipo de notícia, tá? Só de saber que tem movimentações estranhas de todo o movimento que o gráfico fez, é uma questão de alerta. Então, a gente sempre tem que acompanhar o que que vai fazer depois, para ver se no momento ali você faz alguma entrada e pega algum movimento explosivo e acaba te estopando. Tem pessoas também que às vezes vai estar assistindo esse vídeo e fala, ah, por que que a Nayara não trabalha a tendência, né? Não curto muito trabalhar tendência. Gosto mais de trabalhar regiões de liquidez. Tá? Regiões de tendência ali, às vezes pode ser um fator até bacana, só que é muito arriscado. Você entrar numa operação aqui, por exemplo, com uma tendência de baixa, e ele vir estourar estopando, e querendo ou não, essas tendências se tornam operações mais longas. Então, não gosto muito de deixar o ativo, né, uma operação aberta e muito longa. Então, gosto de trabalhar em tempos menores, operações menores e ter um lucro significativo também. No S500 a gente está tendo uma força vendedora bem agressiva aqui na região, tentando buscar ou romper essa região aqui. Acompanhar aí, ver se vai ter alguma taxa de travamento, alguma coisa aqui, para ver se nos dá algum padrão
para fazer uma possível entrada aqui para compra. Tem muitas pessoas que trabalham em cima da tendência, né? Se o mercado desde o início está em tendência de alta, a pessoa vem e trabalha só em compra. Então a pessoa chega aqui numa zona de liquidez, né? Que começa a formar um topo, tem muita gente que vem e faz a compra para seguir o mercado. Só que geralmente, muitas vezes também chega a ser estopado, porque cria essa tendência de baixa, tá? Então tem muitas pessoas que é estopado porque compra na tendência. No caso, é o contrário. Aqui, no método que eu vou estar passando, chegou em zona de liquidez, venda. Muita gente fala, trabalhar em topos é compra, né? Então, mesma coisa em parte de suporte. Muitas pessoas vêm aqui, vê uma tendência de queda, tendência é fazer a compra para seguir esse rompimento. Se teve um rompimento, eu aguardo voltar para a zona para fazer a possível compra. Então, eu aguardo sempre padrões de reversão dos candles para estar trabalhando. Então, uma zona saturada, aguardo um padrão aí de candle ou outro padrão de candle aí para poder estar trabalhando a venda. Aqui, no Euro USD, o que que aconteceu aqui? Teve um grande padrão, força de alta, travou na região aqui atrás, nessa região, e começou a fazer uma baixa, tá? Então ele está brigando aqui, está tendo força vendedora e também a força compradora está brigando. Qual que é um dos padrões aqui que eu tenho que aguardar, né? Ou ele me faz um padrão de
martelo invertido, né? O estrela cadente, só que aqui já é um pouco difícil porque ele começou a tendência de baixa. Ou aguarda essa vela finalizar e aguarda a próxima. Se me formar um padrão downbear, aí faz a entrada para poder trabalhar um alvo. Aqui, ó, temos uma zona aqui, temos outra zona aqui de liquidez, né? O mercado está rompendo. Só que, vendo o passado gráfico, há um bom tempo atrás ele veio de alta e trabalhou nessa região. Então, onde eu demarquei, ó, ele veio trabalhando. Então, possivelmente, esse mercado ele pode vir romper, só que depois ele vai querer vir corrigir para buscar regiões de resistência. Então, tá vendo? Olha, começou a vir na região, buscou a região, rompeu a região, só que tá vindo força compradora aqui para poder travar na região aqui e às vezes buscar uma correção. Então, sempre tem que ver o histórico passado, né? Como a gente fala, o gráfico conta histórias, né? Então, a gente tem que ver o que que o mercado fez, quais que são as zonas de liquidez que o mercado está fazendo para poder estar programando e tentando ver o que que o mercado pode fazer no futuro, tá? Porque o mercado veio de força, né? Então, veio buscar essa outra região aqui. Hum.
Tem aqui, por exemplo, o mercado está trabalhando nessa região, só que concorda que lá para cima também tem regiões legais, aqui para cima também tem. Então, querendo ou não, a gente está no meio do bololô aqui. Pode acontecer muito bem esse mercado vir querer seguir aqui a região, ou também pode vir querer ter uma zona vendedora aqui e corrigir aqui para baixo. Então, tudo depende do que os candles ou as velas nos mostram, nos falam. Aqui uma entrada, né? Poderia acontecer. Essa vela vir, voltar para a região aqui, deixando pavio aqui, né? Terminando com a pavio maior do que o corpo, para daí ter uma tendência de alta, né? Falta 36 segundos, 35 segundos aí. Acredito que vai continuar embaixo. Ou pode vir aí no final e retrair. Nesses casos daqui, Nayara, não tem um suporte aqui, né? Para vir buscar. O mercado rompeu a região que tinha aqui em cima, que virou resistência agora. O que que eu faço aqui? Aguardo o padrão do candle, né? Eu tenho uma vela de alta agora corrigindo. Tem que aguardar um padrão de candle. Nesses casos aqui, um padrão aí de reversão ou um padrão upward, tá? Que daí é o contrário do downward. Então aqui está dando um padrão já de reversão de força vendedora. Agora, se o mercado vir aqui, voltar e finalizar assim, por exemplo, aí força compradora. Então, por isso que eu não costumo fazer muitas operações, né? Tanto em opções binárias
faço uma. Aqui também faço uma ou duas, né? Dependendo aí se você faz no método do Nexus Flex, que são mais rápidas, aí pode estar buscando algumas outras oportunidades. Mas em outros casos eu dou preferência de fazer só uma e busco a entrada aí perfeita, né? Perfeita, não vou dizer perfeita porque o mercado é indeciso, pode nos violinar, mas eu busco aí sempre a análise legal para poder ter aí o lucro do dia. Esse padrão aqui tivesse ao contrário, seria uma possível entrada aqui, tá? Mas ele tá estrela cadente, no caso daqui seria em parte de resistência, não de suporte. Então aqui a força vendedora ainda está dominante. Aqui, o que que poderia acontecer? Ou nos fazer um padrão Downber, vou colocar em vermelho aqui, ou nos dar aqui um padrão Downber, para pensar numa entrada aqui, no stop loss aqui, e um possível alvo aqui embaixo, por exemplo, ou ver que a região aqui está ficando acumulada e aguardar aí o padrão estrela cadente ou martelo invertido, tá? Mas aqui, ó, já começou a ter um indicativo aí, agora essa vela tem que vir e finalizar mais abaixo aqui para ter o padrão Downward. Vamos acompanhar aí, que é aquele momento aí que o mercado está revertendo. Que nem aqui, ó, aqui teve um Downward. E, e aqui, ó, que teve o padrão aí de queda. Nayara, já posso dar entrada aqui? Não. Sempre tem que esperar o candle finalizar. Momento que o candle finaliza, que daí você faz a sua possível entrada aonde ele parou. Por quê? Pode muito bem você fazer sua entrada aqui, seu stop loss aqui,
seu alvo aqui, por exemplo, a vela vir retrair, dando um padrão de reversão e te estopar aqui na região, tá? Então, sempre deve aguardar o candle finalizar para ver o que que o candle está nos falando, o que que ele está nos mostrando para ver o que que a gente pode estar fazendo na região, se vai fazer alguma possível entrada ou se só vai ficar olhando. Ela já está muito grande, né? Candle aí já está muito expressivo. Se eu tivesse finalizado mais aqui, assim, ó, ficado mais aqui, né? Agora, não é tão interessante você vir dessa entrada aqui, com stop loss aqui. Às vezes ela pode vir travar nessa região aqui, ó, e corrigir, tá? Então, sempre buscar regiões de entradas bem próximos das regiões de suportes e resistências, tá? Nunca um candle muito grande, que às vezes daqui pode ser um candle de correção e jogar a vela para cima também. Pessoal, voltei aí. Tivemos um pequeno grande delay no vídeo, que acabou a energia aqui em casa. É, Então, voltei aqui só para a gente tá finalizando o vídeo, tá? Vamos ver o que que aconteceu no passado gráfico aqui até o presente momento da queda de energia, né? Então, aqui nós tivemos uma grande queda no ouro já, provavelmente vela de notícia. Vamos ver algum outro aqui. Euro USD travadão aqui na região. O S100 teve uma pernada de alta aqui, teve uma pernada de alta onde teve um padrão upburn, né? Então, tivemos um padrão upburn aí, que a gente não viu por conta da queda da energia, mas tudo bem. Às vezes, fica travando na região aqui, pode dar alguma pernada de queda. Aqui também, né, no S500, teve uma grande pernada de alta aí na região, uma grande alta. O mercado rompeu a região de resistência e está tendo alguma briga, alguma disputa de compra e venda aqui, né? Força compradora e força vendedora junto. Então, ou ele pode seguir esse rumo de compra, essa tendência de alta aí, ou ele dá um padrão de reversão aí para ter uma pernada de baixa. Acredito que essa marcação lá em cima foi marcação de 1 hora. Vamos observar aqui. É, ó, marcação de 1 hora lá em cima que a gente fez. Tem outra também mais lá em cima, deixa eu ver de quem é 15 aqui, é de 1 hora mesmo. Outra lá em cima, mas dificilmente chega. Pode chegar, mas dificilmente.
Tá? Então, às vezes, pode ter algum padrão de queda aqui. Uma coisa aqui. Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui hoje, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, analisei aí a região para vocês. Falei um pouco sobre o método que a gente vai reestruturar aí, Nexus, tá? Então, o método Nexus, tanto o Flash quanto o Slow, que vou estar passando para vocês aí em breve, futuramente aí, ok? E falei um pouquinho para vocês sobre resistência, suporte, sobre taxa de liquidez, sobre padrões de candles aí que a gente pode estar buscando para fazer nossas entradas, tá? Então, então é isso aí. Então, se você gostou desse vídeo aí, curte, dá o like aí, se inscreva, tá? Compartilhe, comente, faz aí que você quiser, ok? Então, é nóis, grande abraço e até o próximo vídeo.